E aí, aprendiz, tudo bem? Vamos lá para mais uma aula, dessa vez para falar sobre o método de anotação que a gente vai chamar de tabela ou tabelamento, certo? A boa e velha tabela, né, que você pode fazer de repente no Excel, que você faz usando réguas, que você encontra muitas vezes prontas, né, no seu material, na internet, enfim. Vamos tentar entender aqui para que serve, o que é uma tabela de fato, onde é que se utiliza ela, que tipo de recurso, né, ela oferece para a gente. Então, olha só. Para você entender melhor, vou te dar um exemplo prático aqui. Eu tenho aqui um fluxograma, na verdade um fluxograma meio misturado com um mapa mental sobre sistema digestório humano. Tá? Você vai ter esse material aqui para fazer download, para dar uma olhadinha com mais calma depois. E de repente, fazendo aqui esse meu resuminho sobre o sistema digestório humano, eu percebi que eu tenho lá os hormônios da digestão, eu tenho uma série de enzimas da digestão e é uma coisa assim bem complicada, né? Muita informação e de repente no meu mapa mental, ou mesmo no meu resumo de síntese em 2 colunas, eu não teria ali talvez essa informação tão clara, tão bem organizada. Então, entra a tabela nessa hora. Para que serve a tabela? Vamos dar uma olhada no seguinte. Ó. Digamos que eu fiz ali todo o meu resumo sobre sistema digestório. Dá uma olhada nessa tabela. Essa tabela que você está vendo aqui, ó, é uma tabela que resume o quê? Todos os elementos digestivos, né, todos os sucos digestivos e produtos da digestão no sistema digestório humano. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma tabela, né, onde você tem ali, ó, repara, deixa eu evidenciar algumas coisas. Deixa eu botar de rosa para ficar mais fácil. Então, você tem aqui, ó, uma tabela onde está escrito suco digestivo, enzimas, substratos e produtos. O que são essas palavras que estão no topo da tabela? O que é uma tabela mesmo? A tabela é quando você pega algumas informações e organiza desse jeito. Né? Você escreve uma palavra, depois outra, depois outra. E aí você cria linhas para quê? Para comparar os elementos que você está descrevendo, certo? E aqui você vem escreve uma coisa, aqui você vai falar de outra coisa e aqui você vai falar de outra coisa. E de repente aqui você vai fazer o quê? Você vai descrever alguma coisa, né, de algum critério sobre isso aqui. Aqui você vai descrever o mesmo critério sobre esse outro e aqui você vai descrever o mesmo critério sobre este outro elemento. Ou seja, uma tabela é um recurso que você usa para organizar, comparar e contrastar informações. Então, volta aqui para essa tabela sobre as enzimas digestivas, sobre os sucos digestivos. Então, o que eu escrevi lá em cima? Suco digestivo. O que é isso aqui? Isso aqui representa, né, um elemento que eu vou trabalhar na minha tabela. Então, eu tenho uma coluna, e geralmente na primeira coluna você vai ter o título das coisas, né? Então, eu vou falar de quê? De suco digestivo. Quais? Da saliva, do suco gástrico, do suco pancreático e do suco entérico. Beleza. E o que eu vou fazer nessa tabela? Eu vou comparar os elementos, certo? Vou comparar o quê? Eu vou comparar as enzimas. Então, eu tenho lá uma segunda coluna. Essa segunda coluna, o que ela traz ali para gente? Um critério de comparação. Então, eu vou comparar saliva, suco gástrico e suco pancreático, por exemplo, em relação às suas enzimas. E o que eu faço aqui? Eu vou escrever a enzima correspondente. Então, na saliva, eu tenho uma enzima chamada amilase. E no suco gástrico, lá do meu estômago, quais eu tenho? Eu tenho 2 enzimas, uma chamada pepsina e uma outra chamada renina. E no suco pancreático, o que eu tenho? Eu tenho esse monte aqui de enzimas, né, com esse monte de nome. Então, aqui eu já estou percebendo o quê? Que eu tenho enzimas específicas para locais específicos de sucos digestivos específicos no corpo humano. Então, o que eu estou fazendo aqui? Estou comparando e contrastando informação de forma muito organizada. Se eu procurar por essas informações lá no meu mapa mental, eu vou encontrar, mas elas não estarão assim tão evidentes, tão bonitinhas, tão organizadas. Então, a tabela é uma ferramenta sensacional para quê? Para a gente se organizar em relação às coisas. Tá? Aqui, continuando nessa tabela, por exemplo, você tem ali o quê? Mais uma terceira coluna, que fala sobre substratos, né? Ou seja, sobre o alvo de ação dessas enzimas. Então, a mesma coisa. Eu vou agora escrever aqui polissacarídeos, por quê? Porque polissacarídeo é o alvo de ação da enzima amilase que está na saliva.
E aí a mesma coisa eu vou fazer aqui embaixo. Né? Eu vou colocar qual é o alvo de ação dos elementos que eu listei do lado correspondente da coluna ao lado na minha tabela. E depois eu sigo lá falando dos produtos. Então, que tipo de produto? O que vai surgir a partir da atuação dessa enzima em cima desse alvo? Quando eu tiver a amilase atuando sobre polissacarídeos, né, como o amido, por exemplo, o produto, né, o que sobra disso, é a maltose e a glicose. Então, eu estou fazendo o que aqui? Estou comparando. Então, eu estou usando uma coluna, 2, 3, para trazer 3 informações sobre a saliva. E aí eu vou trazer mais 3 informações sobre o suco gástrico, né, e sobre as enzimas dele. E depois eu vou trazer mais 3 informações sobre o suco pancreático e as suas enzimas correspondentes, e assim por diante. Tá? Então, essa tabela, o que ela faz? Ela dá aqui para a gente, né, numa única folhinha, num único elemento, uma quantidade absurda de informações que, nesse caso, representa o coração desse conteúdo. Então, uma tabela bem feita pode salvar a sua vida na hora de entender sistema digestório humano, por exemplo. Tá? Então, a tabela vai ter essa função. Você pode fazer ela também de forma mais aberta, sem criar linhas. Por exemplo, ainda sobre esse mapa mental, ainda sobre o sistema digestório humano. Eu tenho também, espalhado aqui pelo meu mapa, uma citação ou outra sobre hormônios do sistema digestório. Só que são vários hormônios que atuam em vários locais, fazendo várias coisas. Então fica meio perdido. O que eu vou fazer ali? Eu vou pegar uma tabela e vou criar uma tabelinha para organizar. Quais são os hormônios? Então repara, né? Organizei na primeira coluna. Quais são os hormônios? Aí depois eu vou escolher critérios. O que eu vou falar sobre isso? Eu vou falar sobre o local de produção desses hormônios. Eu vou dizer qual é o estímulo que gera a produção e liberação desse hormônio. E vou colocar aqui qual é a consequência, né? Ou seja, qual é a ação desencadeada pela atuação do hormônio. Então, eu tenho causa e consequência. Então, é sobre isso que eu vou falar em relação a cada um dos hormônios. Aí aqui eu escrevi gastrina. Esse é o hormônio gastrina, produzido nas células G do estômago, que são estimuladas por qual causa? Pela distensão, né? Pela distensão do estômago. E qual é a consequência? A distensão do estômago, produzindo e liberando células G, estimula a secreção de suco gástrico dentro do estômago. Então é assim que eu produzo o tal do ácido clorídrico, né? E aí com isso eu tenho causa e consequência. E essa mesma estrutura de pensamento eu vou ter depois para falar sobre o PIG, sobre a secretina, sobre a colesterolcitoquinina e por aí vai. Então eu tenho ali uma forma de trabalhar uma informação de forma comparada, compactada e contrastando. Sempre lembrando de quê? Que na minha tabela eu vou ter essa estrutura básica, onde eu tenho as colunas, né? A primeira coluna ela vai dar, digamos assim, ela vai dar o start, né? Ela vai ser o ponto inicial, né? Vai botar ali o tema. Então, por exemplo, são os hormônios, né? do sistema digestório. Aí depois eu vou escolher nas próximas colunas, pode ser uma só, 2, 3, várias, né? Eu vou escolher o critério 1, o critério 2, o critério 3 de comparação. Aí depois o que eu faço? Depois, baseado no tema, eu vou escrever sobre. Então, eu tenho lá um hormônio A. Então, baseado no primeiro critério, eu descrevo ele. No segundo critério, eu descrevo ele. No terceiro critério, eu descrevo. Aí depois, o hormônio B, mesma coisa, agora comparando. De repente, no hormônio B, eu tenho 2 coisas para citar. Vou falar aqui de um negócio e depois de outro negócio, certo? Então, a tabela ela vai ter essa utilidade de pegar muita informação, compactar, organizar e contrastar, certo? Essa é a grande coisa. E quando que eu vou usar essas tabelas? Para que eu uso uma tabela? Para que serve isso? A tabela, lá no teu esqueminha, ela está ali para a gente como sendo o quê? Um método para complementar um conteúdo. Então, repara só, o meu resumo bruto de sistema digestório está aqui. Para que serve essa tabela? Para complementar informações que estão aqui dentro, certo? Então, quando que eu vou usar uma tabela? Eu posso usar normalmente uma tabela depois que eu terminei de estudar um assunto. Depois que eu terminei de estudar um assunto, eu vou perceber que algumas coisas precisam de um detalhe a mais. Ou eu vou perceber que eu tenho assuntos que
podem ser comparados e contrastados. Então, quando você se depara com um assunto como esse, né, como sistema de história humana, eu vou perceber aqui do meu estudo que talvez tenha alguns elementos que se repetem, né, que eu vou comparar um com o outro. Por exemplo, olhando para cá, eu posso fazer também uma tabela muito simples sobre os órgãos do sistema digestório. Então, eu vou botar lá uma tabela sobre órgãos do sistema. Aí, de repente, eu vou falar do quê? Eu vou falar aqui quais são os órgãos e as funções. Só isso. Pronto, já é uma tabela. Então, eu vou usar isso aqui depois que eu estudei, só para resumir. Do que eu estou falando e função. Então, eu vou botar ali órgão, boca. A função é fazer a ingestão dos alimentos. O esôfago. A função é fazer a conexão e deglutição dos alimentos ingeridos. O estômago. Ele vai ter como função servir como câmara de recepção dos alimentos e digestão química das proteínas. Aí, se eu quiser melhorar a organização disso, eu vou passando aqui essas linhas para separar um do outro. Aí, na sequência, vem lá o intestino delgado. Aí, eu vou dizer que o intestino delgado ele vai fazer a digestão química de não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu vou dizer que o intestino delgado ele vai também trabalhar na absorção dos nutrientes digeridos. Aí chega no intestino grosso e assim vai. Entende? Então a ideia é fazer o quê? É fazer tabelas, né, que vão simplificar, sistematizar e comparar elementos que você tem utilizado nos seus estudos, certo? Então você vai geralmente fazer uma tabela depois. Mas você também pode usar tabelas antes de estudar para antecipar um conteúdo ou, de repente, para você já ter alguma noção básica sobre alguns detalhes. Então, para que vai servir uma tabela? Para reforçar detalhes importantes do conteúdo. Então, antes de estudar um assunto, você pode buscar no Google Imagens, por exemplo, tabelas sobre o assunto que você está procurando. Para, de repente, ver ali se naquelas tabelas ela já te dá uma noção, né, se elas já te dão uma noção sobre o que é importante frisar, o que é importante colocar em pauta, o que de repente são os detalhes que você deixou passar despercebido. Você pode pegar também uma tabela pronta no teu livro, num exercício, no Google, e melhorar ela, colocar mais colunas, atribuir mais critérios de comparação e por aí vai. Tá? Então, as tabelas elas vão ter uma infinidade de uso, de recursos, né, de coisas que você vai poder fazer com elas. A tabela assim, é uma das coisas que eu mais uso, é uma das minhas técnicas favoritas, mas sempre para complementar. Né? A tabela nunca é ele nunca é o resumo definitivo, nunca é a melhor anotação para começar. É sempre uma anotação para complementar alguma coisa que você já fez. Tá bom? Então, isso aqui é o método de tabela, certo? A grande coisa dele é você basicamente lembrar dessa estrutura, onde você vai ter numa primeira coluna o tema e nas próximas colunas, podendo ser uma, duas, três, quantas você quiser, você pode ter ali o quê? Você pode ter ali todos os seus critérios que você vai atribuir. Tá? E aí, claro, vale lembrar também, né, que quando a gente fala desse esquema todo de organização, a gente pode, claro, né, falou de tabela, automaticamente a gente fala de Excel. Né? Então, o Excel é um software, né, que basicamente é um software de planilha, onde você consegue ali gerenciar melhor uma planilha, gerenciar melhor uma tabela, produzir uma tabela com mais cuidado, editável, com mais facilidade. Muitas vezes, eu até recomendo, se você tiver uma tabela assim, um pouco mais complexa, é até mais recomendável você começar essa tabela no Excel. Ou talvez no Word também, né? Às vezes você gosta de fazer tabela pelo Word, você pode fazer a tabela também pelo PowerPoint. O fato é, você pode fazer tabela por vários recursos. Tá? Eu até recomendo que você comece digital, porque aí você vai ter uma capacidade melhor de fazer a edição de material, tá bom? E aí, para te mostrar esse formato de uso digital, eu vou fazer o gabarito da atividade sobre tabelas, né, no Excel, para você ver como funciona. E aí eu vou fazer esse mesmo gabarito lá no Word e esse mesmo gabarito no PowerPoint, tá bom? Então, a gente fica por aqui. Dá uma olhada no texto que vem logo na sequência, tá? Ele vai complementar e vai te dar mais algumas orientações sobre o uso das tabelas. E aí, na sequência, você vai ter a tua atividade para fazer, né, uma tabela lá daquele capítulo sobre evolução que você está usando em todas as aulas aqui do módulo.
E depois eu vou te fazer o gabarito, como eu falei, em versão digital, para você ver como é que faz uma tabelinha bem rápida, bem simples, tá? Nada demais, no Excel, no Word e no PowerPoint, tá bom? Então é isso. Então, vai lá para a próxima aula para a gente fazer a nossa atividade e fechar a aprendizagem sobre tabelas. Até lá!